Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com a Flávia Alves. É um prazer e uma honra receber você aqui conosco. Hoje vai ser uma noite muito especial. Estamos aqui com uma convidada para lá de especial, que veio para entregar ouro em pó para você e também para mim, porque aqui a gente só aprende. Estaremos conversando com Fátima da Silva. Você vai conhecer a trajetória dela, que é esportista, tem uma bagagem enorme nesse universo dos esportes, palestrante, apresentadora de TV, assim como eu, e ela vai compartilhar conosco um pouquinho do que é ser uma esportista com tantos dons e talentos. Na hora que eu vi o currículo dela, eu falei, gente, ela tem muito para entregar e contribuir com a gente. E nós vamos ter essa possibilidade hoje. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Fique conosco. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curte, comente, compartilhe e chama aquele familiar, chama aquele amigo que nós voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta. Hoje nós temos uma noite especial com Fátima. Ela vai entregar para a gente aqui hoje ouro em pó. Vamos conhecer um pouco do universo do esporte e como que a saúde financeira permeia todo esse universo. Fátima, ela tem uma bagagem enorme e ela vai compartilhar com a gente como foi a sua trajetória profissional dentro desse universo esportista. Ela não é só árbitra, mas ela também é palestrante, ela é apresentadora de TV aqui na Elo também, e hoje ela está aqui sentada do outro lado comigo. É uma honra, Fátima, te receber aqui e te apresentar para esse público lindo que está aqui nos acompanhando e que vai conhecer um pouquinho da sua trajetória. Estou aqui também curiosa, gente, para saber um pouco mais sobre ela. Seja muito bem-vinda, Fátima. Eu que te agradeço pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade. Vamos fazer esse bate-bola, né? Isso, vamos pegar a bola de basquete vamos fazer aqui. essa bate-bola, vamos fazer a intersecção entre economia, finanças, esporte, educação, que é uma das coisas dessas coisas que eu gosto. E será um prazer compartilhar com você, com o seu público também. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Gente, ela é árbitra de basquete. Top! Eu nunca tinha entrevistado e nem conheci nenhuma. Ela é a primeira e vocês estão tendo a oportunidade de conhecê-la também. Seja bem-vinda e fale pra gente um pouquinho de quem é a Fátima. Fátima é uma menina que começou muito curiosa, sempre fui muito curiosa. A minha mãe trabalhava, Maria Aparecida da Silva, é cozinheira, trabalhava em casa de família e lá eu cresci junto com nessa casa, né? Então, muitas vezes minha mãe estava na cozinha e eu passeando pela casa para saber, para escutar, para ouvir. Era uma casa muito grande, com uma família vinda do interior, com posses, e eu sempre estava ali escutando. Mas minha mãe, depois, com o passar do tempo, foi falando, só tem uma coisa que você tem que fazer, estudar. Estudar, 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 né? E aí eu fui estudando, não que era aquela aluna excepcional, mas eu fui estudando e na rua que eu morava também tinham muitos meninos e poucas meninas. E eu acabei indo brincar com eles. E aí o esporte começou a entrar. Era jogar um futebol, jogar peteca, brincar de carrinho de alemã, peão, correr, bicicleta, tudo. E subir em árvore, nas pracinhas, né? E isso foi entrando na minha vida. E ali eu falei assim, é disso que eu gosto. Então eu sempre fui uma criança que brincava muito, gostava de ajudar. As mães gostavam quando eu estava junto, porque
o índice de briga era muito menor. Eu acho que já era a Você veia era professora. pacificadora. Exatamente. Crescendo numa família que tinha muitas professoras, né? A patroa da minha mãe era professora, a filha das patroas da minha mãe era professor, o patrão da minha mãe era um médico, mas também foi professor. Então, acho que essa veia foi vindo e eu também Teve essa gostava disso. influência educacional dentro da... À medida que você foi crescendo, você teve essa influência forte da educação. Exatamente. E aí eu tomava conta dos meninos, porque era assim, das meninas eu era um pouco mais nova, dos meninos ficava ali no meio, né? Então eu falava, não, brigar não, vamos brincar, já não, separava, vamos embora, vamos brincar. Então as mães gostavam. E depois, quando estava ali no ensino médio, né? Hoje ensino médio, veio o que eu vou estudar, para que eu vou estudar. E a patroa da minha mãe falou, por que você não faz magistério? Você já sai com uma profissão e depois você escolhe a outra. Sim. E eu gostei da ideia. E aí fui cursar o magistério, fiz magistério e depois escolhi, eu fiz ali entre educação física e pedagogia, que eu prestei as duas, mas eram as duas, eu acabei passando em particulares. Minha mãe falou assim, não, você tem duas, não dá para pagar, né? Sim. Já vai ser demais, né? Uma só, escolhe uma, escolhe a primeira. Ah, não teve dúvida. Fui para educação física. Ah, já gostava de brincar, de jogar, bora para educação física, que é onde eu vou ser feliz. Exatamente, já era atleta também. E você sabe quanto que é importante, né, falando dessa questão da escolha da profissão, da gente ter esse feeling, o que me faz feliz? Uhum. Porque dentro da sua profissão, que tem tudo a ver com o financeiro, que a gente trabalha para receber dinheiro, e a gente está falando de saúde financeira. Quando a gente faz o que ama e o que gosta, com prazer, o dinheiro chega com mais facilidade. Exatamente. E nessa questão toda, né, eu fiz o curso de magistério e ali eu era atleta também, eu jogava basquete, com essa estatura toda, eu jogava basquete. Me apaixonei. Quantos metros? Fala, galera, qual que é a altura? Conta pra galera. O total de 1,63. Ai, que lindo! Ali na conta, na régua, Gente, justo. Tudo é possível quando a gente faz o que gosta. 1,63, mas ela joga basquete como ninguém e se tornou árbitra. Olha isso. Exatamente. E ali, trabalhando, jogando, né? Jogando, estudando, chegou o tempo de ir para a faculdade. Eu vi que realmente a situação ficou um pouco mais apertada e eu resolvi trabalhar. Até então, minha mãe me tinha, a gente fala, mãe trocínio, né? Tem os trocínios, eu sou filha única, né, de mãe solo, então a mãe trocínio, bênção, né, falou assim, não, estuda e joga. Ela deixou eu estudar e jogar, praticar o esporte. Aí no meio do primeiro ano, eu falei assim, não, tá na hora de eu começar a contribuir por minha própria, né, ali no jogando ganhava um pouquinho, e aí eu fui procurar emprego. Foi a primeira e única vez na minha vida que eu procurei emprego. Os demais sempre chegaram, graças a Deus. Olha que bênção, olha que bênção. E sempre dentro dessa área do esporte? Eu comecei numa escola um pouco menor, particular. Fui fazer a entrevista com a diretora, até a dona querida, dona Uda Mafuz, né, Gabriel, que hoje já não está por aqui. Mas ali fiz a entrevista com ela, bati um papo com ela a tarde toda, saí empregada, né? E fui para ser professora de período integral. Então, eu ficava com as crianças que estudavam à tarde, mas de manhã era integral. Então, eu fazia a parte de recreação, reposição de matérias, fazia a lição de casa, tudo isso, né? E ali fui ficando até... dava as aulas de educação física, depois passei a dar aula de educação física. Do lado dessa escola que chamava Reino Encantado, tinha uma outra escola, o Colégio Rocha Mármore. Dona Uda, conversando com algumas pessoas que ela conhecia lá, ficou sabendo que o curso de magistério nessa outra escola estava precisando de uma professora de educação física, que desse a matéria de educação física infantil, que eu a amo, de verdade, era o que eu mais gostava, mais dentro da educação que eu mais amo. E aí me chamaram lá para conversar e foi meu segundo emprego. Olha isso! E dando aula para aquelas para alunas que iam se formar professoras e eu dava disciplina de educação física infantil, ou seja, o que eu estava aprendendo na faculdade
com a minha querida, amada professora Maria Rodrigues, que dava essa aula de Educação Física Infantil, eu passei a ministrar no Colégio Rocha Marmo. E depois eu vim saber que eu substituí um dos meus professores da faculdade, que dava outra disciplina. Eu falei assim, outro mundo grande, né? Obrigada, Senhor! As portas começaram a se abrir. Exato. E por indicação, você começou a ser chamada para outros eventos, para outras escolas. Né? E depois disso, ali eu fiquei um bom tempo, mas me veio a possibilidade, veio a vontade de estudar fisioterapia, para complementar a educação física. Aí eu fui fazer cursinho e comecei a estudar. E também veio, no último ano que eu estava jogando, num dos jogos, 2 árbitros estavam conversando que ia ter um curso de arbitragem de basquete, para arbitrar basquete. Sim. E eu falei assim, olha, acho que isso vai me interessar. Aí fui perguntar também para poder estudar fisioterapia e fazer o curso de arbitragem. Então eu fazia o cursinho e fui fazer o curso de arbitragem. Mas naquela época, mulher não arbitrava, só podia trabalhar na mesa. Sério? Sério. Que ano foi isso? Ixi! Não, entrega a idade. Foi em 86. Foi em 86. Eu pergunto porque nós, mulheres, a gente teve muita limitação em determinadas profissões que até então eram masculinas. Sim. Eu falo porque a minha formação é em engenharia industrial mecânica. E na minha faculdade eu era a única mulher. Nossa. Na minha sala eu era a única mulher na engenharia. E quando eu fui desafiada dentro do meu curso a participar de uma competição aqui em Interlagos, construir e pilotar um carro chamado Mini Baja aqui em Interlagos. E por eu ser a única mulher, eu tive que buscar na faculdade inteira meninas de outros cursos para compor a primeira equipe brasileira de Mini Baja e vim competir aqui em São Paulo. A gente construiu o carro na faculdade, no laboratório. Era um carro para ser resistente, não era velocidade, sim resistência dos materiais. Então, é uma competição que é promovida pela SAI Brasil. E foi algo também inovador. Então, assim, tudo que a gente fala que a mulher ela veio para adentrar nesse universo masculino, sempre teve uma resistência. Sim. E aí eu procuro saber que ano foi que essa resistência foi quebrada. Começando a ser quebrada, né? Quebrada. Exatamente. Então, aí eu fiz o meu primeiro curso com o instrutor Antônio Carlos Affini, que era, na época, um dos árbitros internacionais que a gente tinha, né? Só que às vezes faltavam os oficiais. Sim. E para não ficar um correndo sozinho lá na quadra e 3 sentados, eles colocavam algumas vezes eu falava assim, olha, como eu sou da educação física e atleta, apitar que a bola saiu para cá, a bola saiu para lá, eu consigo. Isso é o mínimo, eu consigo. Deixa comigo. Uma coisinha aqui ali eu também vou. Né? Então eu ajudava. Quando no ano seguinte começou uma leva de cursos e vindo mulheres também, e ali veio a Elizabeth Ferracioli, junto com o instrutor Geraldo Miguel Fontana, querendo falar que ela não queria ser oficial de mesa, que ela queria ser árbitro. E ali também, na USP, que o Fontana estudava, tinha a Tatiana Steigerwald. Então, as duas foram as primeiras 2 mulheres arbitrando aqui em São Paulo, porque no Sul nós já tínhamos a Márcia Ferreira. E alguns anos atrás, antes, uma do Rio de Janeiro, a Alzira Amaral, também tinha tentado arbitrar, só que ela não conseguiu dar prosseguimento. A Márcia, ela chegou à categoria de internacional, tanto que ela é a nossa primeira árbitra internacional do Brasil e da América do Sul. Ali, quando veio a Tatiana, começou a vir a Elizabeth, começou a vir a Rosana, começaram a vir outras, chegou uma hora que eu falei assim, agora eu também quero. Tá certo. Vai ter o 3º curso, agora eu também quero brincar disso. Mas chegaram e falaram assim, não, você está indo tão bem na mesa, já nesse primeiro ano você foi tão bem, fica na mesa. Falei, não, eu quero ir para a quadra. Aí eu fui para a faculdade, avisei na turma, minha turma era só feminina, né? Uhum.
eu avisei lá na Fefisa que eu queria fazer, que ia ter o curso. E 2 se interessaram. Falei, então vamos, que nós fazemos a matrícula tudo junto. Mas tem que ligar as estratégias. Sim, a gente tem que usar na vida, a gente tem que ser estratégica para a gente alcançar os nossos objetivos, principalmente quando começam a colocar barreiras para a gente tem que olhar além e falar como que eu desenho a minha trajetória para eu burlar esse muro, essa barreira que estão impondo para que eu chegue lá no meu objetivo. Exatamente. Aí fizemos a inscrição. O que você está fazendo aqui? Ah, nós viemos fazer as inscrições, né? E eu já tinha combinado com ela, eu vou pagar as 3. Olha isso. Para não falar que não tinha jeito de falar não, né? Uhum. Aí fizemos as inscrições, fizemos o curso, passamos no curso, elas não, uma ficou mais tempo, a outra não ficou, né? A Ana Cláudia ficou, a Rúbia não ficou, e eu permaneci. Passamos em 7 naquele curso, e desses 7 só eu permaneci. Do meu primeiro curso permaneceram 2, e do meu segundo curso só eu permaneci, e aí eu segui a carreira. E de repente o negócio foi dando certo. Olha isso, gente. Eu falo que tudo na vida tem que ter resiliência. Porque não a gente vai encontrar sempre. Muitos. Mas quando você sabe aonde você quer chegar e qual é o seu potencial e o desejo do seu coração, mantenha-se firme diante de todos os nãos que forem ditos para você. Porque só você é capaz de alcançar e realizar o seu sonho. Ultrapassar as barreiras dos nãos depende somente de você, da sua persistência e da sua resiliência. Fica aí a super dica. Olha a Fátima como exemplo. Show! Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curte, comente, compartilhe e chama aquela pessoa que você entende que é importante ouvir o que a Fátima tem para trazer. Ela está trazendo ouro, insights poderosos. Voltamos já já. Estamos de volta. Hoje o programa, gente, tá top demais. Estávamos aqui conversando com Fátima no último episódio e ela trouxe aí muitos insights poderosos. E Fátima, voltando aqui, fala pra gente um pouquinho sobre a questão, você falou um pouco da sua família, da sua jornada, né? Como que entrou a questão da literatura nesse universo amplo que é a Fátima. A literatura. Como eu disse, ali na casa onde eu morava, eu chamo de vô, né? O Oscar, ele já tinha um escritório dele.
no escritório dele sempre tinham muitos livros, porque ele era dentista e também pastor. Então, da onde ele chegava, eu mesmo pequena, eu lembro, ele sentava na cadeira dele e lia muito. Não só a Bíblia, mas como todos os outros livros também que ele precisava ler. Sim. E ele também foi o criador do método de taquigrafia Leite Alves. Então, ali sempre tinham muitos livros, as pessoas liam muito em casa, e depois que eu fui crescendo, eu também fui sendo, minha mãe sempre falava para estudar, os professores falavam que a gente tinha que ler, e também as meninas, né, as netas da patroa da minha mãe, que também foram crescendo ali, também sempre foram estimulados à leitura. Então, a gente acaba pegando trazendo, ali. você acaba pegando, né? E aí eu também sempre gostei muito de ler. Hoje em dia eu também continuo lendo, faço dentro das nossas corridas, tem que ter aquele parada para fazer as leituras, né? Para continuar aprendendo. E esse universo é maravilhoso, porque é a maneira que a gente vai trazendo, né, o conhecimento também, que a gente vai bebendo de águas diferentes, para também poder universo que se abre diante da gente, de possibilidades de abrir a mente para o novo. Exatamente. Ou também a gente conseguir viajar. Né? Porque no início de uma época a gente não viajava muito, assim, não que eu não viajava, né? Mas de repente você extrapola alguns muros com a criatividade, com a imaginação, você se põe ali como personagem, tudo. Então eu sempre gostei de ler, e na escola eu sempre que o professor dava ali, eu gostava de estar escrevendo, ia ouvir alguma coisa, tinha que estar escrevendo. Durante os cursos, tinha que estar registrando e escrevendo. Depois, tinha que ler para poder fazer as coisas. Então, acho que esse foi uma das questões que vieram acalentando esse gosto que eu tenho até hoje e aprimorando, porque a gente só vai aprimorando, evoluindo, né? Cada dia. Tem que evoluir e aprimorar. E me fala um pouco sobre a questão do conto. Você trouxe para mim aqui falou assim, Flávia, tem uma questão do conto que eu quero falar. A gente tem aqueles, né, as histórias de quando a gente é criança, né? E tem o conto da galinha dos ovos de ouro. Sim. E ela tem ali duas vertentes, né? Tem um conto que fala que era um fazendeiro, um casal de fazendeiros, que foi agraciado com uma galinha, e ela, de repente, tinham várias, mas essa galinha botava ovos de ouro. E a questão da ganância, né? Que eles queriam começar a pensar, nossa, essa galinha bota ovo de ouro, será que tem mais do que um ali dentro? Vamos tirar ouro dela, vamos tirar. E eles chegaram à ideia de matar a galinha para poder abrir e poder ver se tinha mais ovos de ouro ali dentro. Só que eles viram que ela não tinha isso, ela não tinha lá dentro, ela não tinha mais nada. Era só dia a dia que ela ia botar um dos ovos, e um dos ovos ia ser de ouro. Ou seja, você ganhar pouco a pouco. Mas pela ganância deles, eles acabaram ficando sem nada. E aí também tem uma outra história que fala das galinhas de ouro, que isso a gente vem de histórias de avós lá atrás que falam, né? Que não vale a pena você pôr num cesto, né? Todos os seus ovos de ouro num cesto só, né? Então, que você tem que pôr em vários cestos, porque se de repente aquele cesto perde, cai e tal, essas coisas todas, já viu, né? Se vai embora. Então, eu acho que esse conto ficou por duas questões, né? Que a gente não deve ser tão ganancioso, logicamente a gente tem que ter a ambição de querer subir, progredir, ter algumas coisas mais, né? Conquistar algumas coisas mais, e também que nem sempre, né? A gente deve colocar tudo numa cesta só, numa cesta só. Então, com isso, eu acho que eu comecei a aprender que, e mesmo por conta da arbitragem, falavam, não, você só vai crescer dentro da arbitragem se você tiver tempo full time para ela. E eu falava que não. Eu falava, não, eu quero exercer a minha função de professora, que eu já tinha formado, já estava graduada,
paixão da minha vida é a escola, dentro da área de educação física. Eu falava, não, eu vou levar as duas concomitantes. E eu falava, é possível. É possível. Eles, não, imagina, você vai ver. Eu falei, tá bom, vou do meu jeito. Né? Logicamente, tinha semanas que tinha jogo, tinha semanas que não tinha jogo, tal, essas coisas todas. E você recebia por mês ou por jogo? Era muito interessante, porque na escola a gente recebe mês. Uhum. Na arbitragem, eu tinha duas possibilidades, porque tinha alguns clubes que eu arbitrava e já recebia a taxa, Tá. e tinha alguns clubes que pagavam na federação. Então, na federação, a gente recebia por mês. Então, eu tinha essa convivência com tudo isso, né? E aí tinha que administrar essa parte, porque é aquela questão, dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Né? Dinheiro na mão é vendaval. E também, como a gente, dentro da arbitragem, já tinha escutado de alguns oficiais que, às vezes, ganhavam e perdiam muito dinheiro, então também começava. Mas está certo que eu tinha uma em casa que sempre falava, ó, que vai, que não vai, tal, essas coisas todas. Te orientava, né? Me com relação a essa parte financeira. Eu passei a ajudar um pouco mais. A gente, por exemplo, a gente não tinha um plano de saúde, então quando eu comecei a trabalhar, comprei plano de saúde para minha mãe, comecei a guardar para poder comprar uma casa, para poder dar, pensando na aposentadoria para ela. Comecei a guardar um pouquinho. Naquela época a gente só tinha conhecia mais a poupança, então fazia ali um pouquinho, né? Então fui começando a organizar trabalhar a vida à medida que você exatamente começou a trabalhar com os 2 empregos, né? Com os 2 empregos. E aí daqui a pouco não eram 2, eram 3, porque aí eu fui prestar, eu tinha escola particular, fui prestar concurso na prefeitura, passei. Passou. Passei. Com a educação física, eu trabalhava com recreação, nos feriados, finais de ano, férias, que é aquela questão de hotel fazenda, Isso, tudo. que aí é uma forma de ter uma renda complementar, que é muito interessante para a gente que fala aqui de saúde financeira, de buscar outras formas de renda para complementar, utilizando os dons e talentos que temos. Exatamente. E aí você buscava esse complementação aí nas ali, férias. aqui, para ir podendo somar, porque o pessoal sempre falava, não, você como professora, o professor não ganha muito, o professor vai tal, essas coisas. Eu falei, não tem problema, mas é isso que eu quero. Então, mas aí então eu fui com os contos da galinha, né? Falei, não, eu vou diversificar as minhas possibilidades de ter renda. Exatamente. E eu gosto muito do que você está trazendo aqui, porque eu criei recentemente uma comunidade chamando Vivendo de Renda. Eu ainda não tenho conseguido entregar muito conteúdo, porque a minha vida está meio agitada, mas eu pretendo, de fato, trazer para essa comunidade essa consciência. Porque eu falo que a gente trabalha aqui, principalmente aqui no programa Saúde Financeira, e todo o trabalho que eu desenvolvo nas mídias sociais, é um trabalho que eu falo que é voluntário, de elevação de consciência, voltada para a parte financeira. Porque a parte financeira hoje é algo que afeta a todos. Sim. Todos nós necessitamos das finanças, necessitamos do recurso financeiro, do dinheiro, que nada mais é que uma energia. Só que existe uma dificuldade, e essa dificuldade ela já vem de gerações em gerações, de lidarmos com esse recurso. Exato. A gente passa a vida correndo atrás dele. Sim. Temos dons, temos talentos, dedicamos ao trabalho em troca desse recurso, mas quando ele chega às nossas mãos, nós não sabemos administrar. Exato. Muitas vezes ele mal chega e já sai. Pura verdade. E aí você passa a vida inteira trabalhando, recebendo e o dinheiro sumindo. E você chega num determinado momento da sua vida, você olha para trás e fala, cara, eu já trabalhei tanto e eu não conquistei nada. Ou conquistei muito pouco. Eu gostaria de ter conquistado muito mais. E bate aquela sensação de frustração muitas vezes. E administrar essa frustração é difícil. Quando você está numa necessidade ou quando alguém que você ama está passando por uma necessidade, falta o recurso para dar para ele aquele conforto. Então, como que a gente lida com isso? A gente tem que aprender. Sim. E para aprender, a gente precisa ter humildade. Porque não nascemos sabendo. Não nascemos sabendo.
Nós estamos aqui para aprender, para Completamente. crescer e para evoluir. E quando fala dessa parte financeira, principalmente. E aí eu gosto muito de olhar para esse cenário, né, de aprendizado e de elevação de consciência e do que você está trazendo aqui para a gente em experiência de vida, nessa parte de diversificação. A gente não diversifica só quando eu estou investindo. Não. A gente diversifica também nos nossos dons e talentos e nas nossas possibilidades de trabalho. Eu nunca posso ter uma única fonte de renda proveniente do meu trabalho. Eu sempre falo nas minhas mentorias, Fátima, que a gente deve ter 5, no mínimo, e extrapolar. Opa, tô no caminho. Eu percebi! Gente, depois ela vai falar para vocês tudo o que ela desenvolve. Ela está muito na minha vibe, muito na minha linha. Quando eu olhei a descrição do currículo dela, eu falei, caraca, ela é multifacetada, cara. E a gente deve buscar por isso. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, após os comerciais. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Fique com a gente que nós vamos falar sobre essa questão de viver de renda já já com a Fátima. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Falando isso, voltamos! Estava aqui conversando com a Fátima. Ela entrou num tema que eu amo, que é essa diversificação na possibilidade de buscar fontes de renda. Fátima, conta para o nosso público todo o universo que a Fátima hoje explora profissionalmente com seus dons e talentos para ter renda, para aumentar, para complementar dentro da sua profissão e dentro de tudo que você hoje atua. Isso é muito gostoso de falar, porque nós temos 2 possibilidades. Quando a gente não tem da onde vem, né, da onde se chega a algumas coisas, eu comecei a inventar algumas coisas, abrir algumas portas. Né? E dessas portas que eu fui buscando, vieram outros convites. Então, ali eu comecei como uma professora, né, na escola particular, aí depois eu fui a professora na educação infantil ou da prefeitura, também levei as 2. Chegou um tempo na prefeitura que eu tinha 2 cargos, que eu passei em 2 concursos, aí depois e tinha arbitragem. Falei, não, já não dá, daí eu abdiquei. Dentro da arbitragem, eu tinha os cursos, eu comecei a acompanhar os professores, os instrutores no curso. Então, eu passei a ser monitora dos cursos. E ali eu achei uma outra paixão. Eu uni minhas 2 grandes paixões, que é a educação, ser professora, e poder ensinar a arbitragem. Então, eu passei a ser instrutora. Depois de um tempo, enquanto eles não estavam, foi abrindo o leque dos cursos, então eu passei a ser instrutora da Federação Paulista de Basquete. Depois você vai viajando, passei a categoria, subi as categorias, cheguei às categorias de árbitro internacional, então isso foi me dando mais possibilidades de ter os cursos de arbitragem. Só que daí, muitas vezes, eu falava assim, eu não posso ficar só no basquete, eu tenho que ir para outros lados. E nos últimos 2 anos, que eu tinha algumas cirurgias no joelho, minha mobilidade foi sendo reduzida, então eu já não tinha muitas saídas com o basquete. E aí eu falei assim, não, tem que trazer outras coisas. Aí fui fazer um curso, torneio de palestrante, chamado Palestrante On. Aí falei, não, porque professor é uma coisa, ser palestrante é outra. São 2 coisas diferentes. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu falei, eu tenho que aprender isso e tenho que ver qual que é a diferença. Né? São 2 palcos, mas são palcos diferentes. Distintos. Então, aí eu fui fazer o palestrante. Do Palestrante On, aí eles tinham uma mentoria. Falei, gente, já tinha os meus mentores do basquete, eu falei, mas eu nunca fiz uma mentoria fora. Aí eu fui fazer a mentoria. Dentro da mentoria falaram, mas com o que você tem, você também pode ser consultora e mentora. Você nunca pensou nisso? Eu falei,
interessante. Eu tinha a empresa da arbitragem para fazer o curso e pôr os alunos, então mais ou menos eu fazia uma mentoria para Para eles, eles. né? Mas eu nunca tinha pensado na mentoria como eles tinham proposto. Aí eu falei, olha, vamos testar, vamos fazer uma mentoria, uma consultoria, uma Uma mentoria. mentoria. Então ali, né? Então você já vê a professora, palestrante, instrutora, mentora, Mentora. consultora. E durante a pandemia, que você não pode sair muito, Todo né? mundo trancado em lockdown dentro de Eu falei casa. assim, leitura, vamos ler. E já tinha feito um curso também ali, também para aprender a questão de coaching, no IBC, com o José Roberto Marques. E chegou ali, estava vindo os e-mails, uma possibilidade, coautoria com José Roberto Marques. Falei, gente, eu estou parada, por que não? Escreveu um livro? Aí fui coautora. Uau! Eu já fui coautora com ele, né, de um livro, e na prefeitura a gente passou a ter as Olimpíadas Estudantis. Sim. E ali na Secretaria Municipal de Educação nós tínhamos a Maria Alice Zimmermann, que propôs, junto com a FEDESP, que alguns professores da rede com especialidades distintas fôssemos coautores de informações técnicas para que todos os professores pudessem ter um pouco de conhecimento e capacitação para poder preparar as suas equipes para poder participar das Olimpíadas Estudantis. Então, eu fui uma das coautoras dos esportes coletivos na área de basquete. E aí eu passei toda a parte técnica, tive que escrever Então, o primeiro foi mais da minha vida, esse foi Mais técnico. Né? E aí, 2 anos atrás, eu participei de uma outra coautoria. Isso virou... Você pega ali, você tá depois que gostoso. você pega gosto por escrever, primeiro a gente pega gosto por ler. E aí, quando chega essa oportunidade de colocar na prática, a gente se tornar um escritor, a gente pega gosto, a gente não fica só no primeiro. E aquela questão, a leitura, quando você pega o livro para ler, você traz o conhecimento para você. Quando você escreve, você deixa registrado e faz a possibilidade de que a sua vivência vá para o outro e fique um legado. Isso. Que eu fui aprendendo isso com os Jogos Olímpicos, que eles sempre fazem tudo para deixar um legado para o país. Dentro do esporte, você tem as estruturas, elas ficam como um legado. Sim. Né? E que tem muitos voluntários nos Jogos Olímpicos, que só acontece por conta dos voluntários, porque não há dinheiro para tudo para bancar isso, toda essa né? infraestrutura necessária. Então, né? É aquele momento que você doa e deixa o legado. Então, na hora de escrever, isso me veio muito à mente. Então, a cada possibilidade que eu tive de escrever, isso eu fui buscando, porque são autorias distintas, quem sabe esse ano ainda sai mais um, né? A gente vai criando coragem para também transmitir através da escrita, que foi uma das coisas que eu sempre gostei de fazer. Tá certo que hoje é tudo digital, mas eu passo ali na caderno, tudo. Então, é uma maneira de deixar um legado, assim como a gente tem no esporte também. Maravilha. Então, sempre algumas coisas vão vindo de maneira interligadas para poder fazer. E também alguns dizem, né, que ao momento que você escreve, você tem um livro, é uma possibilidade de captar também recursos para isso. Com certeza. Mas esse nunca foi o meu... Não foi o objetivo, ele veio por consequência. Exatamente. Quando a gente recebe, muitas vezes, um ou outro, quero vender, quero comprar, tal, vendo. Mas, se não, muitos eu passei a dar para a pessoa também poder ter o ensejo de poder vir escrever, falar, olha, você também pode. Eu nunca imaginei, você também pode. Exato. Muitas vezes a gente olha para aquela questão de que, cara, se eu conseguir, você também pode conseguir. Pode, Leva como exemplo, leia e veja o que isso vai reverberar em você, na sua vida e no seu futuro. Porque se alguém escreveu para mim, eu aprendi que podia e depois eu pratiquei, se você não praticar, você não vai saber. Mas eu pratiquei e conseguimos, né? Então a gente pode abrir isso para que as pessoas tentem, pelo menos, né? Que é uma das coisas do esporte também. É ser exemplo, é estar ali impactando a vida do outro através da sua. Sim. Exatamente. Então, eu acho que só esse movimento de você fazer o livro
e entregar o livro em doação, presentear a alguém, você já está trazendo uma possibilidade de transformação de vida. Totalmente. Então, é Exatamente. muito lindo. Eu sigo nesse universo também. Eu vejo que a gente tem muita coisa em comum. É muito Temos muita gostoso. coisa em comum e isso é muito bacana. Porque é aquilo, nada na vida é por um acaso. Não, Tudo tem um propósito de ser. E eu falo que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. exatamente. E nos últimos tempos, Fátima, as pessoas às quais eu tenho me conectado, eu tenho visto muito esse mover de Deus, tirando muitas pessoas e trazendo outras que Exato, estão comungando do mesmo propósito, que exato, estamos caminhando numa jornada muito semelhante. exato. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente começa a perceber um movimento no mundo hoje, e principalmente isso está muito claro e muito nítido para mim, com as pessoas às quais eu estou me conectando, você é uma delas, né? Dentro dessa ambiência, Exatamente. onde a gente tem como contribuir uma na vida da outra, com o mesmo propósito e o mesmo objetivo de transbordar na vida dos outros. Perfeito. E hoje nós estamos aqui com esse propósito, por esse Exatamente. motivo. Louvado seja Deus! Amém. E você que está aí nos assistindo, é uma honra estarmos aqui reunidas, conversando com você e trazendo essa preciosidade, que é a história, que é a jornada das nossas vidas, né? Exato. Isso é E- muito gostoso, isso é muito bom. E assim, a gente vai vendo, né? Hoje a gente fala que tem muito network, né? Sim, Mas aí outro dia eu fui vendo que a gente tem os network e que nós nos tornamos networker. Ou seja, nós passamos a conectar as pessoas para que as coisas possam estar acontecendo. sim. Então, e o universo parece que vem Ele vem, e conspira e abençoa essa... ao favor, né? Ele vem e conspira a favor. Que, por exemplo, foi como eu cheguei nessa casa também, né? E hoje posso falar que também sou uma apresentadora. Que é Exato. uma coisa que eu jamais imaginava, né? Na minha vida. Muitos brincavam, qual é o seu nome? Fátima. Fátima Bernardes, Fátima isso, né? Aquelas músicas da Fátima, né? Tal, essas coisas todas. Mas muitas vezes você não imagina o que pode ser. Mas que nem eu fui palestrar, conheci a doutora Paula um dia me convidou e aqui estamos, né? Então, acho que esses são alguns movimentos que muitas vezes a gente fala, não vem a rentabilidade financeira, mas vem oportunidades que a gente acaba desfrutando e a gente acaba sendo investidores dessas ações, né? Então, isso é muito gostoso. Então, até nesse mesmo encontro que eu tive ali com a doutora Paula, fui fazer uma brincadeira, né? Esse negócio de Instagram, eu estava para chegar a 2.000. Falei, então vamos fazer aqui, vocês vão conectar, pega aqui o QR Code, quem for o número 2.000, eu vou fazer uma consultoria. Eu já tinha feito uma consultoria? Nunca tinha feito uma consultoria. Falei, mas vamos ver. Eu falei assim, mas vamos ver o que dá, né? E foi. E saiu um menino, que eu falo, um rapaz de 19 anos, Bruno, que veio ali e tal. Eu peguei, ele estava numa transição, ex-atleta de futebol, Sim. que não sabia para onde ia, estava começando, tinha deixado o futebol e precisava uns caminhos ali, né? E então foi fazer, nós vamos nos encontrar uma vez por semana, durante um mês. E eu fui pegando ali, aprendendo com ele e fui construindo. E depois, hoje, ele está ali trabalhando com o pai, com uma outra pessoa, no mercado financeiro. Ele veio para o mercado financeiro. Olha isso! Ele se dirigiu para o mercado financeiro. Hoje ele trabalha na Demicon, de consórcios, né, que é uma outra maneira. É uma outra forma de se investir. E que eu lá atrás, pensando nisso lá atrás, muitas vezes eu fazia. Quando tinha mapa, essas coisas, Sim. Falava, eu quero um carro. Eu fazia o consórcio. Vou montar minha casa. Aí era geladeira, nananana. E hoje o Bruno me levou para esse universo, junto com o Diego, que é uma Você também está trabalhando com a parte do financeiro. Que é o financeiro, que eles têm os cursos lá dentro, que você vai conhecer. Estou no trâmite ainda, né? Mas falei, voltei
investir num consórcio, porque você investe de pouquinho, Sim. mas você tem lá na frente, e essa Demicon tem umas coisas muito peculiares. Sim. Então, você, de repente, a cada 10 meses, você investiu, tipo, 3 mil e pouco, aí você pega lá uns 45% da Demicon, você investiu 3 mil, recebe 45 e vai indo. Eu falei, como assim? E vai investir. Eu falei, olha a matemática aí, olha o mercado financeiro que eu não imaginava e eu estou entrando nesse universo começando também. entrando nesse universo. E o que eu fiz? Falei, pensando nos oficiais que perdiam muito dinheiro lá atrás, nos cursos de arbitragem hoje, tem aula com eles de questão financeira. Perfeito. Qualquer dia eu vou levar a Flávia. Pode me levar, bora que nós vamos falar. Já levei, já estamos aqui, ó. Bora que nós vamos fazer uma conexão, vamos fazer uma apresentação bacana lá nesse curso Porque também. são coisas que a gente precisa saber. Sim, e né? assim, tem muitas coisas que a gente desconhece. verdade. E estão muito próximas da gente e não são. E aí vem a questão que muitas vezes a gente tem que abrir a mente, né? Que nem a gente tem aqui a nossa querida amiga Maiara, que ela fala da bolha mental, explodir essa bolha mental, né? para que a gente enxergue as possibilidades do universo que está aí à nossa disposição e muitas vezes a gente não acessa justamente por estar com a visão bloqueada. E aí a gente voa. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente está terminando aqui o nosso programa. Fátima, traz pra gente aqui as suas redes sociais, como que as pessoas acessam você. Eu tô ali no Instagram, não podia ser diferente, Fátima da Silva Esporte Educa. Gente, sigam ela. A gente aqui só aprende. Estou encantada com a história da Fátima. Não conhecia a fundo, só por alto, mas eu vejo aqui que tem um universo a ser explorado. Ela é muito dinâmica e super indico vocês acompanharem ela pelas redes sociais. Fátima, foi uma honra te receber. Gratidão de coração. Volte sempre e acompanhe o programa dela também aqui nessa casa, Elo TV. Ela também é apresentadora de TV aqui. Que dia que acontece o seu programa? O meu programa está às quartas-feiras, às 19 horas. É esporte e a sua história. Top! Gente, estamos encerrando. Gratidão pela presença de vocês aqui. É uma honra sempre estar com vocês. Fátima, gratidão. Muito obrigada, é um prazer enorme. Parabéns pelo seu programa. Agradeço imensamente pela sua presença. Um grande beijo para vocês e até a próxima sexta, no mesmo horário, às 18 horas. Até mais. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.